Todos. Esta audiência pública é cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 13 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid de Diniz Borges, que altera e acrescenta o dispositivo à lei municipal número 140, a lei municipal 1430, de 11 de dezembro de 1970, e há alterações que aprovam o Código Tributário do município de Caçapava e da outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público presente, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Passo a palavra ao representante do chefe do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 13 de 2017. Com a palavra o senhor Cetrone. Excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca, vereador, presidente desta Câmara Municipal, excelentíssimo senhor vereador Jaime Costa, senhores presentes, vemos nessa oportunidade, antes de entrar aqui até no nosso projeto de lei complementar, é necessário que se reconheça o trabalho, a dedicação dessa Câmara por fazer possível que esse projeto possa nos beneficiar, se empenhando de maneira ímpar para que os prazos fossem cumpridos, apesar do aperto, do atropelo, nós reconhecemos. Então, em nome do prefeito, e na verdade em nome dos munícipes que se beneficiarão desse projeto também, eu quero publicamente agradecer a essa Casa de Leis por essa dedicação, por fazer possível realmente que as audiências e que essa urgência seja cumprida, a fim de contornar os tropeços e garantir que essa receita venha para o nosso município. Então, queria agradecer, tornar público esse agradecimento. Vou passar aqui a leitura do ofício de encaminhamento com as justificativas e depois nós podemos discorrer um pouquinho sobre isso. Pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre alterações e acréscimos de dispositivos à Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, que aprova o Código Tributário do município de Caçapava e dá outras providências, para que seja levado à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura visa a alteração da norma municipal a fim de alinhar nossa legislação à Lei Federal 116, de 31 de julho de 2003, com as alterações impostas pela Lei Federal 157, de 29 de dezembro de 2016. As alterações introduzidas pela Lei Federal 157 de 2016 têm como principal impacto a previsão de que as despesas efetuadas por meio de cartão de crédito dentro do município de Caçapava sejam tributadas por Caçapava, o que gerará incremento de receita. É sabido que hoje muitos consumidores costumam utilizar o cartão de crédito para realizar suas compras no comércio local, seja pela praticidade ou pela possibilidade de parcelamento das compras. Os tributos gerados por tal operação eram recolhidos na sede da operadora de cartões de crédito e nada restava para o nosso município. Com a alteração proposta, o imposto sobre serviços de qualquer natureza gerada por tais operações serão recolhidos aos cofres municipais. Além desta principal alteração, outras de menor impacto também foram introduzidas pela lei federal acima citada
e estão sendo contempladas no presente projeto. Essas alterações aumentam o rol de serviços que podem ser tributados pelo município. Enfim, toda a presente propositura visa adequar nossa legislação à recente alteração imposta pela Lei Federal 157, de 29 de dezembro de 2016. A Lei Federal também impôs o prazo de 1 ano para o início da vigência das alterações apontadas, mas, para tanto, é necessário e urgente que o município adeque sua legislação. Como toda norma que trata de tributos, deve respeitar os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, ou seja, deve ser aprovada no exercício fiscal anterior para aplicação no próximo exercício fiscal e, além disso, com 90 dias de antecedência da data efetiva de vigência. Assim é que este projeto requer uma tramitação especial, em regime de urgência, a fim de possibilitar que nosso município não seja privado da receita que deve advir das alterações citadas. Além disso, pequenas alterações na operacionalidade de cobrança desses impostos, desse importante tributo, estão sendo abordadas no presente projeto. Ante o exposto e pelo supedâmio dos argumentos mencionados, aguardo a apreciação, deliberação e aprovação desta propositura em regime de urgência pelo egrégio plenário desta colenda Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Assina Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Vou passar a leitura do projeto de lei complementar. Artigo 1º. Por força da presente lei complementar, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, e alterações que aprova o Código Tributário do município de Caçapava, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 63. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo de serviço, constante na seguinte lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 103. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. 1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 1.09. Disponibilização, sem sessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeito a imagens, piercings e congêneres. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. Vigilância, segurança ou 11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 13.04. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação,
tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. 14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 16.01 Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 16.02 Outros serviços de transporte de natureza municipal. 17.24 Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 25.02 Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 25.05 Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Artigo 63-C. Fica estabelecida a obrigatoriedade a toda pessoa jurídica estabelecida no município que contratar serviços junto a terceiros de reter na fonte, a título de ISSQN, que é o Imposto de Serviços sobre Serviço de qualquer natureza, o montante devido sobre o respectivo valor do serviço, respeitada a disciplina dos artigos 64 e 65 da Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, devendo, neste caso, proceder seu recolhimento até o dia 15 do mês subsequente. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica deverá informar mensalmente ao fisco municipal, através de declaração a ser regulamentada, as informações referentes aos serviços contratados e ao imposto retido na fonte. Parágrafo 2º. Quando se tratar de contratação de profissional autônomo sujeito à tributação fixa, o tomador de serviços fica obrigado a exigir o comprovante de inscrição municipal e regularidade fiscal. Parágrafo 3º. Fica atribuída a responsabilidade supletiva ao contribuinte em relação à obrigação principal acessória. Parágrafo 4º. O recolhimento do imposto na forma deste artigo será definitivo e deverá ser excluído da tributação do contribuinte optante do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional. Parágrafo 5º. Incluem-se na obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo, inciso 1, o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Inciso 2. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços. Inciso 3. A pessoa jurídica, tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 64 desta lei complementar. Parágrafo 6º. No interesse da arrecadação e da administração tributária, poderá a Fazenda Municipal, por ato administrativo, adicionar ou suspender, no todo ou em parte, a aplicação do regime de substituição tributária previsto neste artigo, bem como baixar normas regulamentadoras sobre o assunto. Artigo 64.
considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23, quando o imposto será devido no local 1. Do estabelecimento do tomador ou intermediário de serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, quando o serviço for proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, e tomado ou intermediado por pessoa física ou jurídica nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 63 desta lei complementar. Inciso 2. Da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.06 da lista do artigo 63 desta lei complementar. Inciso 3. Da execução da obra no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.19 da lista do artigo 63. Inciso 4. Da demolição no caso dos serviços descritos no subitem 704 da lista do artigo 63. Inciso 5. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista do artigo 63. Inciso 6. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do artigo 63. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista do artigo 63. Da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista do artigo 63. Inciso 9. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do artigo 63. Inciso 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista do artigo 63. Inciso 11. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do artigo 63. Inciso 12. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do artigo 63. Inciso 13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista do artigo 63. Inciso 14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do artigo 63. Inciso 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do artigo 63. Inciso 16. Da execução dos serviços de diversão, lazer,
entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13 da lista do artigo 63. Inciso 17. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 16 da lista do artigo 63. Inciso 18. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos no subitem 63. Inciso 19. Da feira, exposição, congresso ou congênere, a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do artigo 63. Inciso 20. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do artigo 63. Inciso 21. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do artigo 63. Inciso 22. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista do artigo 63. Inciso 23. Do domicílio do tomador dos serviços nos subitens 10.04 e 15.09 da lista do artigo 63. Parágrafo 1º. No caso dos serviços a que se referem os subitens 3.05 e 22.01 da lista do artigo 63, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto ao município em relação à extensão no seu território. Inciso 1. Da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. 2. Da rodovia explorada. Parágrafo 2º. No caso dos serviços executados em águas marítimas, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador dos serviços, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. Parágrafo 3º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Parágrafo 4º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador de serviço. 1. A forma do cadastramento das máquinas de cartão a que se refere a presente lei complementar será regulamentada por decreto. Parágrafo 6º. Para os contribuintes optantes pelo regime tributário do Simples Nacional, Lei Complementar Federal número 123 de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como para o microempreendedor individual, MEI, deverá ser aplicada a alíquota dos percentuais previstos na respectiva legislação federal. Parágrafo 7º. Fica o prestador dos serviços obrigado a informar no documento fiscal a alíquota a ser retida e, na hipótese do contribuinte não informar, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de 5%. Artigo 64-A. Ficam obrigados a reter o ISSQN na fonte, conjuntamente com o contratante e o empreiteiro da obra, o proprietário do bem imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, em relação aos serviços dos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços do artigo 63 desta lei complementar que lhe foram prestados. Parágrafo 1º. Ao final da obra, o responsável tributário deverá apresentar toda a documentação fiscal referente aos serviços prestados e ao imposto recolhido. Os serviços realizados sem a documentação fiscal correspondente e sem a prova de pagamento do imposto serão objeto de arbitramento na forma estabelecida nesta lei complementar. Inciso 3 do artigo 67. Os prestadores de serviços do município de Caçapava, quando o valor do serviço relacionado no inciso 2 for de até 40 UFESPs. Inciso 4. Os prestadores de serviço do município de Caçapava, quando prestarem serviços relacionados no inciso 2 para empresas tomadoras fora do município. Parágrafo 1º, inciso 2. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.06, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.01, 11.02, 11.04, 12.01 a 12.17, exceto o item 12.13, 16.01, 17.05 e 17.09, 20.01, 20.02 e 20.03, da lista constante do artigo 63. Parágrafo 6º do artigo 68. Não se enquadram nas disposições do parágrafo anterior, devendo pagar o imposto sobre serviços, tendo como base de cálculo o total das receitas auferidas no mês de referência às sociedades. Inciso 1. Cujos serviços não se caracterizem como trabalho pessoal dos sócios, e sim como trabalho da própria sociedade. 2. Cujos sócios não possuam todos a mesma habilitação profissional. Inciso 3. Que tenham como sócio pessoa jurídica. Inciso 4. Que tenham natureza comercial ou empresarial. Inciso 5. Que exerçam atividade diversa da habilitação profissional dos sócios. Inciso 6. Que possuam empregados subordinados que desenvolvam a mesma atividade. Inciso 7. Que tenham filiais. Parágrafo 7º. Quando forem prestados os serviços descritos no subitem 21.01 da lista do artigo 63, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, deduzido das parcelas correspondentes. Inciso 1. A receita do Estado, em decorrência do processamento da arrecadação e respectiva fiscalização dos serviços. Inciso 2. Ao valor destinado ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decorrência da fiscalização dos serviços. 3. Ao valor da contribuição de solidariedade para as Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo. Artigo 68-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão, de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Parágrafo 2º. É nula a lei ou o ato do município que não respeite as disposições relativas
a alíquota mínima previstas nesse artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador do serviço perante o município, se não forem respeitadas as disposições desse artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviço de qualquer natureza calculado sob a égide da lei nula. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Caçapava, 14 de setembro de 2017, assina Fernando Cid de Diniz Borges, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, público presente, abri aqui a explanação do projeto de lei, esclarecendo que o senhor Nivaldo, aqui presente, vai responder às dúvidas técnicas da área de fiscalização, da área de tributação, e, mais uma vez, reforçar o agradecimento deste e da Prefeitura Municipal pela atuação e dedicação ímpar dessa Casa de Leis em permitir que esse projeto tenha a sua continuidade com prazos reduzidos, mas que resultarão aí no futuro próximo em benefício bem consistente para o município de Caçapava no quesito arrecadação. Bom, enfim, a explanação inicial seria essa, as dúvidas técnicas o senhor Nivaldo vai responder, se tiver alguma outra questão que eu possa contribuir, estou à disposição. Fica francada a palavra, com a palavra o vereador Zé Berg. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Eu queria saber por que um projeto tão complexo dessa forma, chegou agora e não chegou com tempo para ter uma tramitação normal nesta casa. Porque é muito difícil votar favorável num projeto desse amanhã. Porque a gente precisa de tempo para analisar o projeto, estudar o projeto. Eu afirmei, fica até difícil dar um parecer favorável a esse projeto. Porque a gente precisa de tempo. O senhor há de concordar comigo que o projeto é muito complexo. Para chegar, já dar o parecer e já votar. Eu queria saber por que ele não chegou há mais tempo na casa. Exatamente, senhor vereador. Tem razão evidente que deveria ter chegado há mais tempo. Justamente a complexidade foi um dos motivos por conta de também termos que estudar, adaptar e... Infelizmente, não conseguimos cumprir o cronograma planejado. Estamos aqui submetendo aqui à apreciação um projeto que visa aí arrecadar um pouco mais para o nosso sofrido município aí, e estamos submetendo aqui à apreciação dessa Casa de Leis. E desde quando que estão trabalhando nesse projeto? Quando que começou a fazer o projeto? Vereador, o senhor me pegou com uma pergunta que eu não tenho a data exata, mas, se não me engano, teve início e final de maio, começo de junho, por conta das últimas aprovações da lei, sanções e vetos, quando finalmente a gente teve a íntegra do projeto, da lei federal confirmada para a nossa utilização. Eu queria que constasse em ata, Denise, a presença do presidente da Associação Comercial, Wilson, mostrando a importância desse projeto para a cidade, e a Associação Comercial está acompanhando o nosso trabalho aqui, tá bom? Cetrone, eu queria, na verdade não é sobre o que tem no projeto, mas é realmente sobre o que você falou e o vereador Zé Berg comentou aqui. Por muito pouco esse projeto não pôde acontecer. Nós tínhamos 7 dias para publicar, para que pudéssemos fazer essa audiência pública hoje, e por sinal estamos fazendo 2 no mesmo dia para que isso aconteça.
mas foi muito difícil a gente conseguir um jornal que a gente pudesse publicar essa audiência pública para que isso acontecesse. Venho aqui reforçar o que o vereador falou. Nós poderíamos sim ter perdido esse recurso por questão de prazo. Tem um reconhecimento do executivo, mas precisa sim mais empenho, porque foi por muito pouco. Nós conseguimos 7 horas da noite, na quinta-feira passada, conseguir publicar essa matéria num jornal que não tem contrato com a Câmara Municipal, certo? Nós temos contrato com um jornal, mas não foi viável fazer a publicação nele, porque ele sairia na sexta-feira e já não iria mais haver o tempo hábil. Essa questão não adianta a gente ficar alimentando muito, mas poderia ter causado uma consequência muito ruim para o nosso município. Então, eu concordo aqui com o vereador Zeberg e só peço sim mais empenho para que nós também podemos ter tempo para analisar os projetos e poder votar. O senhor tem toda a razão, como eu explanei aqui, o Executivo agradece, e não só o Executivo, os munícipes, porque essa arrecadação vai reverter em benefícios aí, e essa Casa de Leis brilhantemente, reconhecendo a necessidade e a importância desse projeto, teve esse empenho ímpar, como falado na explanação inicial, e o Executivo reconhece plenamente esse apoio. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé. Eu acho engraçado que é o seguinte: somos intitulados de alguns nomes aí absurdos, até de vagabundo, mas quando precisa, elogia muito a gente. Agora, talvez o que o prefeito precisa fazer é de contratar mais funcionários, contratar mais pessoas, porque esses projetos não chegam aqui da forma que chegou. Porque antes desse, já teve um outro que chegou aí já para ser votado no mesmo dia. Eu não sei se está faltando funcionário, se está faltando organização, o que está acontecendo lá. Mas eu falei, projeto de afogadilho, eu não voto. Eu tenho que votar o que eu sei que eu estou votando. Eu tenho até amanhã para terminar de estudar o projeto, de reler o projeto, e se eu tiver dúvida, eu não voto favorável. Eu tenho que saber o que estou votando. E eu espero que todos os vereadores dessa casa votem, se tiver dúvida, que não vote. Porque é muito complexo o projeto, e chega de última hora, sem tempo de nada, não tramita normal na casa, e tem que dar um basta nisso. Eu acho que a gente tem que ter tempo hábil aqui para tudo. Tem que tramitar normal na casa, tem que tramitar normal nas comissões. E eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação. É um cargo muito importante, é um cargo muito sério, para chegar e ficar dando parecer assim. Quantas vezes chega projeto aí que tem que dar o parecer aqui na hora da sessão? Eu não assino. Eu não assino. Que as coisas têm que ser muito sérias. E para ser séria aqui, tem que partir de lá. Tem que ser séria lá para ser sério aqui. Até porque depois, quem que me garante que não vai aparecer um áudio aí classificando esse projeto? Vocês sabem do áudio que apareceu aí lá dentro do governo. Tem pessoas lá que chamam o projeto prefeito de outro nome, ainda pede para votar contra. Quem garante que depois não vai aparecer um áudio? Então, as coisas têm que ser corretas lá para correta aqui. As coisas têm que andar junto. A Câmara tem que andar junto com a Prefeitura, tem que ajudar, tem que colaborar. Mas organizado. Tem que ser organizado. São últimas palavras, presidente. Vereador, o senhor tem razão, realmente precisava chegar com mais tempo. E no quesito do início da fala do senhor em questão à contratação, realmente o quadro hoje é deficitário, mas a arrecadação do município não permite novas contratações, está sempre limítrofe, não é o assunto da minha cadeira de trabalho, mas a gente sabe que está também difícil do limite de contratação com o pessoal. E reconhecemos o esforço e o apoio da Câmara. Eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor Nivaldo, para que a gente discuta a parte técnica agora do projeto, né? Que seria um próximo passo importante também. Bom dia, senhor Lúcio, vereador presidente da Câmara Municipal. Bom dia. Demais vereadores e presentes, o senhor presidente da nossa sessão comercial também. Estamos à disposição, qualquer dúvida, se quiser algum ponto específico.
Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, Com a presidente. palavra, vereador Zé. Tem um artigo aí, que eu não lembro qual, se é o 66, se é o 67, que ele fala sobre a alíquota, que se não informar a alíquota, será 5%, correto? Correto. Quem teria que informar? O prestador. O prestador. Isso, porque nas notas fiscais, já vem, principalmente das do Simples Nacional, eles vêm informado a alíquota a ser aplicada, principalmente na parte dos serviços tomados. Então, tem que ser aplicado. Hoje, do Simples Nacional, nós vamos ter uma variação de 2, 2,79, 3, então é bem variada, depende da faixa de faturamento de cada contribuinte. E, então, ele tem que informar essa alíquota para que possa ser retido o imposto e recolhido pelo tomador do serviço. Tá? E se caso ele não destacar na nota, será recolhido por 5%, que é a alíquota máxima permitida. E como que seria feito o controle dessas maquininhas de cartão? O controle dessas máquinas ainda está em estudo, está em desenvolvimento, sistemas. A CNM, junto com as operadoras de cartões, eles estão fazendo um estudo para que seja unificado a forma de recolhimento. Porque não vai ser o recolhimento num município só, específico. O recolhimento vai ser no Brasil inteiro. Então, cada município vai ter sua legislação, vai ter sua alíquota. O correto hoje é que todos vão passar para a alíquota de 5%. Então, não vai ter necessidade de uma guerra fiscal. E, então, eles vão ter que fazer o recolhimento. Agora, a forma ainda está para ser definida. Os programas estão sendo adequados para esse fim. E qual que é a estimativa de arrecadação com essa lei? De acordo com a CNM, para Caçapava, 3.600.000 anual. Anual. É uma estimativa que foi feita em função do município, né, em cada município. Tá bom, obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, Nivaldo, né, assessores do prefeito. Bom, realmente, estava observando aqui, essa casa não tem se furtado, como o presidente dessa casa colocou, a estar apreciando alguns projetos aí, meio que em cima da hora, né? E eu tive, até conversando com meu colega aqui, o vereador Zaberg, nós vimos que tem vários destaques dentro do projeto, vários artigos dentro da propositura, né? Eu ainda até pedi para a minha assessoria, inclusive, que me desse uma cópia desse projeto, porque praticamente eu não... são tantos os artigos que estão se colocados, que a gente não fica um pouco sem saber aquilo que a gente vai votar, na verdade. Né? Nós temos uma audiência, senhor presidente, correto ou não? Que o senhor aí, prontamente aí, está colocando hoje às 14 horas, para que a gente possa ter mais... tirar dúvidas, né? Porque realmente é um projeto bom para a cidade, é um projeto que a cidade há uma necessidade. A gente sabe que vai entrar para os cofres públicos a quantia de 3.600.000, onde que vem aproximadamente isso. A gente sabe que é um projeto de relevância. Porém, às vezes pode ter algum artigo dentro desse projeto que a gente queira fazer uma emenda, suprimir ou até melhorar. E, no meu caso, eu ainda estou sem a cópia do projeto. Mas tudo bem, a minha assessoria está providenciando e eu vou dar uma lida no projeto ainda todo, para ver se eu tenho dúvidas, né? Porque ele tem bastantes destaques no projeto, parágrafos no projeto. Tem algumas modificações do projeto, alterações do projeto, que a gente tem que saber, porque eu tenho que saber o que eu estou votando. Apesar de a gente ver que um dos interesses aí é de arrecadação para o município. Porém, a gente tem que saber o que a gente está votando. Então, eu vou deixar até, inclusive, viu, senhor presidente, fique registrado em ato que, na audiência das 14 horas, eu vou pedir para a minha assessoria que tire uma xerox, porque eu possa estar dando uma debruçada, dar uma lida nesse projeto. Se eu tiver alguma dúvida, eu volto a tirar agora na parte da tarde. Correto. Porque fica assim, a gente votar uma propositura importante para a cidade, importante para o município, mas a gente tem que saber aquilo que a gente pode estar votando, que não pode ter alguma coisa que amanhã venha alguma pessoa aí levantar e falar, né? Então, eu só queria deixar registrado isso daí. Nós vamos ter outra audiência às 14 horas e eu já volto a falar, pedir para a minha assessoria, já está entregando aqui já para mim,
para que eu possa estar lendo os artigos e possa, se tiver alguma dúvida, falar com vocês aí da Prefeitura Municipal. Tá bom? São essas minhas considerações a princípio para essa primeira audiência. Muito obrigado. É importante essa colocação, realmente tem que ser analisado o projeto, né? O tempo é curto, mas foi bem, nós procuramos fazer o melhor possível, baseado principalmente na Lei 157, em estudos também, que nós já vemos acompanhando algumas situações, né? Ficamos também à disposição, mesmo após as audiências, se tiverem alguma dúvida, para mais esclarecimentos. Tá? Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Não tendo inscrição, volta a palavra aos senhores vereadores. Com essa palavra. Com a palavra, vereador Zeberg. Só para encerrar, eu fiz as contas aqui, demoraram 4 meses para fazer o projeto. E nós temos 1 semana para analisar e votar. Não dá para concordar. É só isso, queria encerrar com essa fala. Eu gostaria só de fazer uma colocação da importância desse projeto, que, como sabe, hoje o recolhimento dos cartões de crédito estão sendo direcionados para o local deles, da sede deles, né? Então, a partir do ano que vem, o imposto vai ser devido aonde foi prestado o serviço. Então, se caso, não creio que seja no município de Caçapava, mas se algum município não aprovar uma lei dessa, deixar passar, não esse recolhimento que ele iria fazer para o município, vai ficar para a própria empresa. Os tomadores do cartão vão ficar, porque eles não vão ter obrigatoriedade de estar fazendo o recolhimento. Eu acho que é mais um motivo. A prefeitura, o executivo, sabendo da importância do projeto, trazer ele aqui na última hora, eu acho que tinham que trabalhar o tempo todo, aumentar a carga horária, mas jeito tem. Então, o que precisa é não chegar aqui na última hora. Vocês estão falando que hoje da importância do projeto, mas se já sabiam da importância do projeto, me desculpem, esse projeto já tinha que estar aqui bem antes. Correto, aí já foi justificado, né? Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente essa audiência pública. Convido a todos os presentes para a segunda audiência pública, a ser realizada hoje, às 14 horas, para a discussão do projeto de lei complementar número 13 de 2017.